Bom dia. Shabbat Shalom a todos. Hoje vamos ler Lamentações de 3 a 5 e Isaías 29. Começando em Lamentações. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim vez após vez o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me apesar das correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impeliu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou minha paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também de que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir, e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tantas desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetamos às provas os nossos caminhos. Depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que estás nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu nos perdoastes. Tu te cobriste de ira e nos perseguistes, massacraste-nos sem piedade. Tu te escondes atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornastes escórias e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós. Sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche-me a alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que sem motivo eram meus inimigos caçaram-me como um passarinho. Procuraram fazer minha vida acabar na cova e me jogaram pedras. As águas me encobriram a cabeça, e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouvistes o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma teu cargo a minha causa. Tu vistes como é terrível a vingança deles e todas as osciladas contra mim. Senhor, tu ouvistes os seus insultos, todas as osciladas contra mim. Aquilo que os meus inimigos sussurram e murmuram o tempo todo contra mim. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com suas canções. Dá-lhes o que merecem, Senhor, conforme o que suas mãos têm feito. Coloca um véu sobre seus corações e esteja a tua maldição sobre eles.
Persegue-os com fúria e elimina-os debaixo dos céus, ó Senhor. Lamentações capítulo 4. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obras das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidade nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre os montes de cinzas. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante sem que ninguém a socorresse. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite. Tinha a pele mais rosada que rubis, sua aparência lembrava safiras. Mas agora estão mais negros que o carvão. Não são reconhecidos nas ruas, sua pele enrugou-se sobre seus ossos. Parecem agora madeira seca. Os que foram mortos pela espada estão melhor que os que morrem de fome, os quais, torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinham os próprios filhos, que se tornaram sua comida quando meu povo foi destruído. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado de seus profetas e da maldade dos seus sacerdotes. Hoje, eles tateiam pelas ruas como cego. Tão sujos de sangue estão que ninguém ousa tocar em suas vestes. Vocês estão imundos, o povo grita para eles. Afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e ficam vagando, os povos de outras nações dizem: aqui eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou. Ele já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes nem respeita os líderes. Nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. De nossas torres buscávamos uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado de forma que não podíamos caminhar por nossas ruas. Nosso fim estava próximo. Nossos dias estavam contados. Nosso fim já havia chegado. Nossos perseguidores eram mais velozes do que águias nos céus. Perseguiam-nos por sobre as montanhas, ficavam de tocaia contra nós no deserto. O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado em suas armadilhas. E nós, que pensávamos que sob sua sombra viveríamos entre as nações. Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na luz da terra de Uz. Mas a você também será servido o cálice, você será embriagado e suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio. Mas, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Lamentações 5. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olhe e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pais, nossas mães são viúvas. Temos que comprar água que bebemos, nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos, estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemos-nos ao Egito e à Síria a fim de conseguirmos pão. Nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando as nossas vidas, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião, e as virgens na cidade de Judá. Os líderes foram pendurados pelas mãos, aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo da lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria. Nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu de nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo então te esqueceria de nós? Por que haveria de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser
que já nos tenha rejeitado completamente, e a tua ira contra nós não tenha limite. Isaías, capítulo 29. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e vai ser para mim como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor, e eu a cercarei de torres, e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançadas ao chão, de lá você falará. Do pó virão em um murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica subirá a sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será a sua voz. Mas mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, de golpe, o Senhor dos Exércitos virá com trovões e terremoto, e estrondoso ruído, com tempestade e furacão e chamas de um fogo devorador. Então, as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele, contra sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, na visão noturna. Como quando o homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando o homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as ordens de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmo e continuem cegos. Estão bêbados, não porém de vinho, cambaleio, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, profetas, cobriu a cabeça de vocês, videntes. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas no livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou, se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler, e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é só feita de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios parecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro: ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos do cego tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam o réu inocente no tribunal, trapaceiam contra o defensor e com testemunho falso impedem que faça justiça ao inocente. Por isso, o Senhor que redimiu Abraão diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em meio aos seus filhos, as obras de minhas mãos proclamarão o meu santo nome, reconhecerão a santidade do santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerão. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar instrução. Amém, glória a Deus. Obrigado, Iago. Essa leitura nos ensina mais ainda sobre o Senhor, sobre o seu propósito, e nos fala sobre o que aconteceu com Jeremias e com todo o povo de Judá. Se nós olharmos por um dos aspectos aqui da vida de Jeremias e também para os livros de Jeremias e de Lamentações, nós vamos entender que Jeremias foi levantado como atalaia, como profeta. Ele foi levantado como aquele que estava na torre de vigia, aquele que olhava de longe, via o perigo chegando e alertava o povo. Então ele fez isso com o povo de Judá no livro de Jeremias, alertou sobre toda a questão da invasão de Babilônia, sobre o que iria acontecer, que Israel, ou melhor, Judá, seria conquistado por Babilônia, que Jerusalém seria arrasada, e ainda assim o povo não se consertou. E veio toda a consequência sobre a vida do povo. Em Lamentações, nós vemos Jeremias chorando
copiosamente por tudo aquilo que estava acontecendo, sentindo tudo aquilo que estava acontecendo na vida do povo, e ainda assim ele foi levantado novamente como atalaia para alertar aqueles que sobraram em Judá para que não fugissem para o Egito. E, de novo, o povo não deu crédito, não obedeceu aquilo que era a instrução de Deus e resolveu se rebelar. Então, nós vemos aqui, irmãos, que Deus levanta homens e mulheres, e Ele mesmo, para alertar o ser humano para não sair da presença dEle, para não se afastar da presença dEle. A chave que nós temos nesses 3 capítulos de Lamentações está no capítulo 3, a partir do versículo 21. A palavra fala: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E o detalhe desses versículos é exatamente o final que está no versículo 25. O Senhor é bom para com aqueles que o buscam. Então nós vemos, irmãos, que Deus quer estar conosco. Deus quer estar em comunhão com o homem. Deus quer estar derramando a porção dele sobre a vida do homem. Deus quer ministrar o seu amor, a sua presença, a sua glória, a sua capacitação, a sua cura na vida do homem. Nós sabemos que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E quando o homem decide sair da presença de Deus, acaba sofrendo as consequências. E é isso que aconteceu na vida de Judá. E é isso que aconteceu na vida daqueles que resolveram fugir para o Egito e não seguiram a direção que Deus tinha. Nós vemos, por exemplo, em Isaías 29, quando a palavra diz para nós que nós não devemos servir a Deus, seguir a Deus, estar na presença de Deus somente por uma lista de regras. Nós devemos fazer isso porque nós amamos a Deus. Deus nos ama e quer estar conosco em todos os dias. Se nós olhamos para a palavra, é certo que a Bíblia inteira deveria ser apenas um livro, mas existe uma divisão que foi criada do Velho Testamento e do Novo Testamento. No início do Velho Testamento, nós temos a palavra nos mostrando que Deus alertou já no jardim do Éden para que não comessem do fruto, para que não houvesse uma consequência. Deus amava a vida e continua amando a vida do ser humano e o tempo todo alerta: não faça isso, não saia da minha presença, não vire as costas para mim, esteja comigo. E se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vemos João Batista alertando o povo para se arrepender dos seus pecados e voltar de novo à presença de Deus, porque através de Jesus Cristo era chegado o reino de Deus. Então o Senhor está falando o tempo todo conosco, irmãos, na sua palavra, nos alertando para termos a Ele nas nossas vidas. E como a música que nós ouvimos, o louvor que nós ouvimos quando nós iniciamos aqui, Deus é santo. E quando nós deixamos de estar na presença dEle, quando nós decidimos ouvir as ordenanças, ouvir os comandos do mundo, do inferno, da nossa carne, da nossa própria alma, nós deixamos de manifestar a santidade de Deus nas nossas vidas e saímos da presença dEle e saímos da sua cobertura. E não é isso que Ele quer. Isaías 29 também concorda exatamente com a palavra que nós lemos em Lamentações 3, no versículo 23 de Isaías 29, quando Ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamarão o meu santo nome, reconhecerão a santidade do santo de Jacó, e olha o final, e no temor do Deus de Israel permanecerão. Nós precisamos permanecer no temor do Senhor. E assim como João Batista também foi levantado como atalaia, precisamos nos arrepender. Temos sido ensinados, temos aprendido aqui a respeito da Techuvá, que arrependimento significa mudança de vida, não apenas palavras declaradas com a nossa boca. Para que essa mudança de vida? Para que voltemos a estar
na presença de Deus, para que ele seja plenamente liberado para derramar aquilo que é a sua porção sobre as nossas vidas. E hoje nós vemos, irmãos, hoje à noite nós vamos comemorar na igreja a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, que em hebraico é Sukkot. Então nós vemos que, não sem propósito, mas tudo em Deus tem um alinhamento. Nós estamos terminando aqui, essa semana terminamos de ler Jeremias, onde ele estava como profeta alertando o povo para que permanecesse em Deus, para que cumprisse as ordenanças de Deus. Estamos lendo Lamentações, terminando Lamentações, onde o povo foi alertado por Deus para que obedecesse os seus comandos, para que estivesse na presença dele. E nós temos a festa de tabernáculos, que foi estabelecida no livro de Levítico 23, tem a descrição, para que fizessem a festa das cabanas durante 7 dias, morassem em tendas. Ou para que isso foi feito? Para que isso foi estabelecido por Deus? Para que o povo montasse a sua cabana temporária, né? Tem um nome específico, que é a sucá. Ela é feita de galhos, é feito de folhas. Eu não vou dar descrição agora, porque não é o caso, isso já foi feito. Mas para que o povo se lembrasse, para que o povo honrasse a Deus, para que o povo demonstrasse a sua gratidão a Deus e reconhecesse que é frágil e que precisa de Deus na sua vida, por conta dos 40 anos que o povo ficou no deserto e Deus cuidou de todo esse povo. E Deus protegeu todo esse povo. E Deus os livrou dos perigos do deserto e dos inimigos que queriam a destruição do povo de Deus. Então nós vemos, no início aqui nós lemos sobre Lamentações de Jeremias e todo o alerta dado ao povo. Nós sabemos das consequências que aconteceram com Judá quando eles saíram da presença de Deus. E nós temos aqui, hoje, a comemoração de Sukkot, que é uma festa de 7 dias, mas nós vamos comemorar na igreja hoje à noite. Nós vemos aqui Deus chamando o povo para reconhecer aquilo que ele tem feito, para reconhecer a proteção dele, para reconhecer que nós precisamos a cada dia da proteção, da graça, do favor de Deus. Então, isso, irmãos, é o que Deus preparou. Ele não somente nos alerta, mas ele nos mostra aquilo que ele já tem feito, para que nós possamos reconhecer. E quantas vezes nós mesmos temos orado aqui e pedido a direção de Deus, pedido o favor de Deus. Quantas vezes nós temos um grupo na torre de oração em que são relatados pedidos de enfermidades, lutas, dificuldades, e quantas vezes a igreja se levanta, o povo de Deus se levanta, o corpo de Cristo se levanta para orar no nome do Senhor, pedindo a intervenção de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. Como Paulo ensinou nas suas cartas, nós precisamos ser imitadores. Quanto mais você e eu estivermos na presença de Deus, mais ele vai estar conosco, mais ele vai poder derramar da glória, do favor, da porção dele sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que, em sã consciência, quer sair da presença de Deus, não quer a bênção de Deus, não quer a manifestação do amor e da glória de Deus na sua vida. Nós queremos, nós precisamos. Irmãos, nós fomos criados para adorar, para escolher, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos isso. Nós podemos escolher. Os anjos foram criados com função específica, não para escolher, mas nós fomos criados com livre-arbítrio para escolhermos estar com Deus em todos os dias das nossas vidas. Nós fazemos isso através de um tempo de oração, nós fazemos isso através do nosso testemunho, obedecendo os seus comandos, nós fazemos isso cumprindo com os seus princípios, nós fazemos isso lendo a sua palavra, nós fazemos isso participando como igreja, nós fazemos isso ofertando, nós fazemos isso jejuando, nós fazemos isso dedicando as nossas vidas e o nosso tempo a Deus. Precisamos dele, precisamos do Senhor presente nas nossas vidas. E ele está pronto e disposto a receber as nossas vidas. Como a palavra de Deus fala em 1 João, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, se nós confessarmos, se nós tivermos arrependimento. E fazer o quê? Nos livrar de toda a injustiça.
Então, irmãos, esse é o ensino que Deus tem para as nossas vidas hoje. Deus está pronto a nos socorrer, a nos ajudar, a estar conosco, a nos dar o caminho certo, a abrir as portas, a mostrar para nós como nós devemos fazer para honrá-lo a cada dia, a nos levantar como atalaia, sim, porque Deus quer levantar também a mim e a você, na função que Jeremias teve para alertar o povo, para que nós possamos alertar outros à nossa volta, para se voltarem para Deus, para deixarem o pecado, para estarem na presença dele. E muitas vezes Deus não precisa fazer isso através de palavras. Nós vamos olhar para a vida de Moisés. Ah, Deus, eu não sei falar, eu sou pesado de boca, não sei como falar. O seu irmão Arão vai falar por você. Talvez Deus levante alguém para estar junto de nós, para que seja a boca. Mas Deus usa o nosso testemunho. Irmãos, as pessoas hoje não querem mais, muitas vezes, ouvir falar sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo, mas elas querem olhar para nós, para mim e para você, e enxergarem a Cristo, e enxergarem um modo de vida diferente, e enxergarem alguém que crê, que confia em Deus, que está na presença dele, que honra a Deus por aquilo que ele já tem feito. E é isso que Deus quer fazer através da sua vida. É isso que Deus quer fazer através da minha vida. Sejamos um testemunho vivo da graça de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, porque isso vai fazer a diferença, não só nas nossas vidas, mas na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. É essa palavra que Deus tem para nós nesta manhã, que estejamos na presença dele. Se Deus nos levantar como atalaia, que cumpramos a carreira, que façamos aquilo que ele quer que cada um de nós faça. Eu tenho aprendido, irmãos, e tenho vivido a obedecer e a responder sim para todos os comandos, para tudo aquilo que Deus mostra para a minha vida. E Deus, eu sei que eu posso até entender que eu não tenho capacidade para fazer alguma coisa específica, mas o Senhor não chama os capacitados, o Senhor chama aqueles que têm disposição, o Senhor chama aqueles que têm o coração voltado para ti. Que nós sejamos assim e que Deus abençoe a sua vida neste Shabá, que ele derrame da glória dele na sua vida e através de você, em nome de Jesus. Nós vamos nos reunir novamente para o estudo às 7h, e que você tenha um dia mesmo na presença de Deus e que, como a palavra diz, que sejamos santos como ele é santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.